Mas quão difícil é viver na prática essa palavra, essa canção, que o Senhor cresça cada vez mais em mim e que eu, o João, diminua cada vez mais. E essa é uma palavra, como foi dito, né? Do apóstolo Paulo. E é um desafio para nós como igreja. Então, algumas vezes eu tenho comentado, né? Às vezes em grupos, de que muitas vezes nós cantamos, nos expressamos através do cântico, das letras, mas cometemos um erro de não prestarmos muita atenção no que a letra está dizendo e naquilo que nós estamos nos comprometendo. Eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou me comprometendo com aquela letra. Deixando essa introdução, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vocês não precisam abrir, mas lá, a palavra que Pedro traz, ele diz o seguinte, vou interpretar nas minhas palavras: tome cuidado, vigiem, orem, fiquem atentos, porque o diabo, o vosso inimigo, ele anda como um leão ao vosso derredor, prontinho para te devorar. Então, Pedro está dizendo, através da palavra do Senhor, de que o diabo, ele é um adversário, ele não é nosso amigo, ele é o nosso inimigo. E ele anda ao nosso derredor, na espreita, prestando atenção, esperando a qualquer momento aonde eu e você demos uma deslizada, uma escorregada, uma vacilada, uma pecada. Está certo isso? Dá uma pecada, pecar. E aí ele vem para destruir, para devorar, para acabar com a nossa vida, com a nossa família. Mas há um salmo que também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. O diabo anda ao derredor, um pouquinho mais longe, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor, bem próximo, junto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então é importante que nós, diariamente, possamos invocar a presença do Senhor, a presença dos seus anjos, que estejam diariamente ao nosso redor, guardando e livrando. Porque o diabo, o tentador, ele não descansa. Ele está 24 horas atento, vigiando a tua vida e a minha vida, esperando o momento que eu ou você dê uma vacilada, para ele não ter dó, não ter piedade. E é assim que ele age. E assim é o papel do diabo. Por que eu estou dando essa introdução? Porque hoje eu quero falar vencendo as tentações. As tentações de quem? Do diabo, do inimigo, do carrancudo, daquele que não tem dó de nenhum de nós. Então, amados, convido-os a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Amém, igreja? Passo a ler. Estou com a tradução a NVI. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. O contexto histórico da tentação de Cristo ocorreu logo após o batismo de João Batista. E após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto da Judéia. O que aconteceu no batismo do Espírito Santo? Se você olhar na sua Bíblia, aí você vai ver, um pouquinho antes, o texto anterior, o final do capítulo 3, o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, quando ele foi batizado, diz que o céu se abriu, desceu o Espírito Santo sobre ele, e mais do que isso, veio uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, em quem me compraz, ou em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Mas a palavra veio dizendo de Deus: este é o meu filho amado. E agora Jesus é levado ao deserto. Como o Baltazar já falou aqui há pouco, também lá dentro antes com o grupo, o que é o deserto? Lugar de sofrimento, lugar de aprendizado, lugar de lição, lugar de dor, lugar de desespero e local de tentação. Esse é o deserto. E muitas vezes também o deserto é local de murmuração, assim como o povo lá no Egito. Quando saiu do Egito, o que eles mais faziam no deserto era murmurar contra Moisés e contra Deus. Mas era o lugar de aprendizado, o lugar de lição, é o lugar que Deus trabalha. Talvez o deserto, na nossa vida hoje, não seja lá o deserto do Saara, quem sabe outro deserto, onde não tem vida, mas o deserto hoje pode ser dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. Podemos estar passando no deserto. Lutas, enfermidades, dificuldades, relacionamentos, casamento, são desertos que nós passamos. E é onde nós também aprendemos. E agora diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Jesus sai da presença de Deus, sai da comunhão com Deus, sai da graça, sai de algo, de um lugar maravilhoso, a presença de Deus, Deus falando com ele: esse é meu filho amado. Sai do deserto, sai da presença de Deus para o deserto, para o lugar do tentador, para a presença do diabo. E aí o diabo aparece. Jesus está 40 dias jejuando. Jesus está 40 dias sem comer, com fome. Provavelmente, o texto não diz, só diz que ele estava jejuando. Mas provavelmente ele deve ter tomado água, porque
ciência diz que 40 dias sem tomar água é difícil alguém viver, mas isso é outro detalhe. O que acontece é que ele estava 40 dias em jejum, sem comer. E aí chega o diabo, chega o tentador, se aproveita primeiro da debilidade de Jesus. 40 dias sem comer, ele está com fome, deve estar abatido, talvez um pouco desfigurado. E o diabo se aproveita, tentando agora pegar o ponto que ele acha que é o ponto mais fraco de Jesus. E ele chega e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Amada igreja, tem muito crente que pensa que manda alguma coisa, que determina alguma coisa, que decreta alguma coisa. Mas nós crentes, nós não mandamos nada. Nós não decretamos nada. O que nós fazemos, sim, se temos a consciência, a maturidade, nós fazemos em nome de Jesus quando Deus manda. Mas aqui quem está mandando é o diabo. E nós não obedecemos diabo, nós obedecemos a Deus. Por que nós, seres humanos, não mandamos nada, mas sim fazemos a vontade de Deus? Na pandemia, quantos de nós mandou a pandemia acabar, a pandemia ir embora? Ela foi? Quantos de nós, talvez em casa, família, os pais com os filhos, afastados de Deus, o marido, a esposa, um mandando que o outro se converta, que vá para Jesus. Se nós mandássemos alguma coisa, todos os nossos familiares estariam aqui hoje. Então, a primeira observação, nós não mandamos nada, mas o que nós fazemos, com autoridade, o nome de Jesus, aí pode acontecer. Então, nós temos que prestar atenção de não confundir, de que não somos nós que mandamos, mas somos ferramentas usadas por Deus. Talvez para realizar algum milagre, ajudar alguém a chegar a Cristo. E o diabo então chega dizendo para Jesus: manda. Quem é ele para dar alguma ordem para os filhos de Deus? Mas ele disse: manda. E aí ele diz uma outra coisa, pior ainda: se tu és o Filho de Deus. Ele agora tenta atacar um outro ponto na vida de Jesus, questionando, colocando em dúvida a filiação de Jesus com relação ao Pai. Se tu és o Filho de Deus, tentando colocar dúvida. Talvez ele chegou até Jesus pensando, ele é homem, ele é carne. E uma coisa que o diabo nunca soube e nunca vai saber, o que é ser um ser humano, o que é ser nascido de uma mulher, o que é ser carne. Mas ele sabe que a carne é pecadora, ele sabe que a carne muitas vezes se deixa corromper, então ele chega até Jesus talvez pensando, quem sabe ele ainda não sabe que ele é filho de Deus e eu vou colocar dúvida no coração dele. Se tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes o diabo tem colocado em dúvida quem você é? Ele é especialista em colocar na minha e na sua mente a dúvida de quem você é. Você realmente é um crente? Será que você realmente é salvo? Será que você foi realmente convertido? Você realmente é um filho de Deus?
O seu nome realmente está escrito no livro da vida? Ele vai realmente tentar colocar dúvida em quem você é e se você realmente é um filho de Deus. Não permita, não duvide, não deixe que ele use alguém para colocar dúvida e questionamento em quem você é. Não tenha dúvida que se você chegou ao Senhor, você entregou a sua vida, você é um filho de Deus. Mas ele vai tentar te desacreditar. Ele vai tentar colocar dúvida. E tem muita gente que entra em tentação e cai, porque não ora, não jejua e, pior ainda, não lê a palavra de Deus. E nós vemos aqui que Jesus estava cheio do Espírito Santo e, mesmo assim, ele foi tentado. Ou seja, nós não estamos imunes de ser tentado. E o ser tentado não é pecado, mas o pecado é você cair na tentação. É você se deixar vencer pela tentação e pelos enganos que o diabo tenta colocar na sua e na minha cabeça. Na sua e na minha mente. Colocando dúvida de quem realmente nós somos. Nós temos que ter a certeza e saber realmente que nós somos filhos de Deus. Quem nós somos? Não tenha dúvida de quem você é. Senão vai acontecer que nem aquela historinha que eu contei semana passada. A semana passada não, no último culto que eu preguei, eu falei sobre o jumento, né? Tem alguns que estão rindo aí, né? Tem alguns que até ficaram brabo comigo, né? O pastor está me chamando de jumento. Não, meus irmãos, eu não chamei ninguém de jumento, né? Aquilo que está lá escrito é bíblico. Hoje eu até trouxe o trecho, porque eu quero continuar hoje para exemplificar bem quem você realmente é, para você não ter dúvida que você é um filho de Deus. Então eu quero continuar a segunda parte dessa historinha. A primeira parte, ela está na Bíblia. Eu até vou ler. Lá em Mateus, vocês não precisam abrir. Lá em Mateus 21, 1 e 2 diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, aí Jesus estava junto, né? A Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam-no para mim. Então, isso é bíblico. Jesus mandou trazer um jumentinho. Mas aí, agora, continuando a história, que essa não está na Bíblia, essa é uma ilustração, agora, de minha parte, não foi eu que inventei, eu li essa historinha, eu ouvi ela, mas é uma continuação para nós entendermos um pouquinho. Aí diz que depois, quando Jesus entrou em Jerusalém, entrou montado naquele jumentinho, quando ele estava entrando, havia aquele povo dos dois lados, fazendo aquela festa, dizendo bem-vindo, ó Rosana, bem-vindo, e chacoalhando aquelas palmas, e fazendo uma festa, e dizendo bem-vindo, bem-vindo e bem-vindo. E depois disso tudo, o jumentinho foi para casa. O jumentinho chegou em casa: ah, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu entrei em Jerusalém, a senhora não sabe como que eu fui recebido com alegria, com festa, todo mundo dizendo viva, seja bem-vindo, uhul, olha ele aí, que bom que ele está vindo. Aí a mamãe diz: meu filho, não é bem assim. Ela: não, mamãe, deixa de ser mamãe jumenta, mamãe. Foi sim, e semana que vem eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá. Meu filho, não vai, não volta que você vai se decepcionar. Não, eu vou, mamãe. E como todo... Deixa eu olhar essa turminha aqui, tem uns lá em cima, né? Como a maioria, não vou dizer todos, a maioria, eu espero que não seja o caso dos adolescentes e jovens, né? Mas como a maioria é desobediente aos pais, aquele jumentinho também não obedeceu o conselho da mamãe. E na outra semana ele foi. Quando ele foi entrando em Jerusalém, olhou para um lado, olhou para outro, ninguém. Ué, cadê o povo? Ninguém me esperando, ninguém para me festejar.
Chegou perto de alguém, alguém já deu um empurro, deu um chute nele, sai para lá, seu burrinho, sai para lá, seu jumentinho. Ele voltou para casa triste. Chegou triste em casa, a mamãe, o que foi, meu filho? Ah, mamãe, aquele povo de Jerusalém, acho que é tudo meio doido. Um dia eles estão alegres, um dia eles abandonam, some tudo, parece bipolar. Não, meu filho, você não entendeu direito, meu filho. O que acontece é que aquele dia, quando você entrou em Jerusalém, Jesus estava com você. Agora, hoje, você estava sozinho. Então, meu filho, você tem que entender que sem Jesus, você é um jumentinho. Eu não vou mandar ninguém olhar para o lado aí hoje, tá? Fica tranquilo. Não vou mandar você olhar para o lado, mas eu vou dizer para você, olha bem para mim. E você pode dizer para mim agora, João, ou pastor João, você sem Jesus, você é um jumentinho. Sabe, meus queridos, sem Jesus, nós erramos, nós cometemos burrada, nós cometemos jumentice. Mas quando nós estamos com Jesus, por mais que o tentador venha, por mais que ele venha, nós permanecemos firmes e nós repreendemos as forças malignas. Nós não nos deixamos vencer. E ele disse: transforma essas pedras em pães. E aí Jesus disse, não só de pão, fazendo uma menção. Lá para o Velho Testamento, Jesus disse, né, lá para Deuteronômio 18:6, se eu não me engano. Vocês podem conferir depois. Eu acho que até está anotado na minha mensagem depois que vai ser postado. Mas Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Mas antes disso, acontece uma coisa mais linda, mais maravilhosa ainda. Jesus disse, está escrito. Se Jesus disse, está escrito, porque Jesus leu, porque Jesus conhecia a palavra. Jesus disse, está escrito. E quando ele diz está escrito, ele está dizendo para nós também, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, esteja preparado com a palavra do Senhor, para que quando você for tentado, você possa se defender com a palavra do Senhor. Então, Jesus, não sei se Jesus aqui está dizendo para o diabo, olha, você precisa ler mais a palavra. Mas eu tenho a impressão que Jesus está falando mais para mim e para você. Não é tanto para o diabo, porque o diabo conhece a palavra. E aí o diabo viu que deu ruim. Ele disse, deu ruim. Não funcionou. Jesus não caiu na minha armadilha. Ele não se deixou vencer. Vou tentar uma outra alternativa, porque o diabo já tem o seu padrão. Ele tentou usar com Jesus o mesmo padrão que ele tem usado conosco, os seres humanos. E muitas vezes ele tem vencido, ele tem derrotado, ele tem derrubado muitos crentes. E ele tentou a mesma artimanha, tentando enganar, tentando iludir, tentando colocar na cabeça que nós realmente não somos quem nós achamos que somos diante de Deus. Ele tenta nos convencer ao contrário, que nós não prestamos, que nós somos pecadores, que nós não somos salvos. Mas ele, Jesus, usou a palavra. Então, amada igreja, procure ler e aprender cada vez mais da palavra do Senhor, para que quando o diabo vier te tentar, você pega o versículo, pega a palavra e cola na cara do demônio. Arreda Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, mas eu sou um filho de Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a tua vontade. E não para obedecer a tua voz. Então o diabo viu, ele percebeu que não tinha dado certo. E ele pensou, vou ter que mudar de estratégia. Já que ele usou a Bíblia, eu vou usar a Bíblia com ele também. Vou usar a palavra com Jesus.
Mas antes disso, o que eu vou fazer? Vou levar Jesus para o terreno dele. Para onde que Jesus foi levado na segunda tentação? Para a Terra Santa, para o templo, e tem tradução que fala no pináculo, que seria a torre. Meus queridos, uma observação aqui. Se prestarmos um pouquinho de atenção, eu acho que é o primeiro e único texto que fala que o diabo levou alguém na igreja. Levou para o templo. Levou Jesus no templo. Ele pensou, vou levar Jesus para a igreja, vou levar para o templo e vou usar a palavra, porque lá eu vou derrotar ele, no terreno dele, onde é o conhecimento dele. E é isso que muitas vezes também o diabo faz. Ele vem para dentro da igreja trazer discórdia, trazer desentendimento, trazer fofoca, trazer intriga, trazer briga, trazer discórdia, trazer inimizade, para que haja divisão da igreja. Se não estiver preparado na palavra do Senhor, ele vai usar o nosso próprio território para tentar nos derrotar. Se ele não conseguir lá fora, talvez ele vai tentar aqui dentro. Mas aí ele usa uma palavra. Lá dos Salmos, não lembro agora. Aí ele também diz, né? Está escrito. Aos teus anjos dará ordem, ele vai te sustentar para não tropeçar, para não cair, para não se machucar. O que o diabo está fazendo aqui agora? Ele está interpretando e distorcendo a palavra de Deus. Ele está usando um versículo bíblico para tentar novamente derrubar Jesus, para fazer com que Jesus agora caia. Ele diz, pula, te atira, se joga daqui, porque está escrito que se você fizer isso, Deus vai mandar te proteger, vai mandar te segurar. Mas não é bem isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que o Senhor realmente guarda os seus filhos e suas filhas. Ele protege, ele livra no seu dia a dia, ele realmente nos protege. Mas nós não devemos provocar a Deus, nós não devemos incitar. Se vai passando um carro ali no meio, na frente, eu olho o carro passando, eu vou atravessar a rua na frente do carro, porque lá no Salmo diz que Deus vai me proteger. Eu vou pular de cima da ponte porque Deus vai me proteger. Está usando a palavra de maneira errada e distorcida. E isso muitas vezes na igreja. Crentes usam versículos isolados, sem o contexto, ou sem o texto e o contexto, para poder, talvez, se beneficiar, favorecer a si mesmo, talvez cometendo um erro, talvez cometendo um pecado. Tenta se justificar, e isso é muito perigoso. Aí, de repente, chega um dia no pastor, pastor, eu não sabia, eu achei que estava fazendo a coisa certa, pastor. Porque lá está escrito assim, pastor. Vou apelar um pouquinho. Pastor, porque lá eu li que está escrito que beber um pouquinho não é pecado. Aí, pastor, eu bebi um pouquinho, bebi um pouquinho, bebi um pouquinho. Hoje, pastor, o negócio está difícil comigo, pastor. Eu não sei mais o que eu faço. Interpretando a palavra de maneira errada, para se beneficiar, para se justificar, está errado. Aí acontece, acho que uma vez eu já ilustrei isso, aí acontece como muitos fazem assim, Senhor, fala comigo, hoje eu vou ler a tua palavra. Ele foi e se enforcou. Senhor, misericórdias, sangue de Jesus tem poder. Sai daqui, Satanás. Vem atrapalhar minha leitura? Não, peraí, Senhor, fala comigo agora. Vá tu e faça o mesmo. Senhor, misericórdia. Sabe, irmãos, a palavra não é para ser sorteio.
A palavra é para ser lida, estudada, entendida, compreendida e vivida. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar através de uma passagem de um versículo bíblico, desde que você não esteja fazendo sorteio. Porque aconteceu isso comigo. A primeira vez, quando eu tive que subir aqui num púlpito, no altar, para trazer uma palavra, para trazer uma mensagem, eu era um recém-convertido, nervoso, tímido, e fazia parte de um grupo de louvor. Imagina o João fazendo parte de um grupo de louvor, né? Mas eu não cantava, tá? Fica tranquilo, igreja, que eu não cantava, não. Lá tinha um agogô, tinha um bumbo, tinha umas faixas, tinha algumas coisas que normalmente eu fazia era barulho. Eu não cantava para não atrapalhar o grupo. Mas esse grupo, eles tinham o seguinte, a cada local que eles iam, porque eles normalmente eram convidados para ir às outras igrejas para tocar e levar uma palavra. E aí, de tanto fazer o revezamento, um dia chegaram para mim, João, nós temos um convite para o sábado tal, lá num culto jovem, e você vai levar a palavra e vai fazer a abertura. Gente do céu, por que falaram aquilo comigo? Deu dor de barriga, ânsia de vômito. Isso nunca acontece com vocês que têm que vir aqui na frente testemunhar, né? Chamar um de vocês para vir dar um testemunho, pregar aqui, né? Sabe, gente? Eu sou ser humano também, não sou diferente de vocês. Eu também tenho minhas fraquezas. E naquele dia disse, olha, João, você vai levar a palavra de saudação, vai fazer a abertura. Gente, foi a pior semana da minha vida. Eu acho que nem consegui dormir aquela semana, pensando e sofrendo, tentando achar um jeito de fugir, de dizer que eu não ia poder estar presente aquele dia. E aí chegou na sexta-feira, eu trabalhava numa empresa de calçado, chegou na sexta-feira, na hora do almoço, eu não fui almoçar. Eu sempre levava minha Bíblia junto para o serviço. Aí aquele dia, eu deixei minha Bíblia na máquina, que eu trabalhava numa prensa de calçado, deixei minha Bíblia ali, aí o pessoal saiu para o almoço, eu fiquei sozinho dentro da empresa, na minha sessão, eu sentei, peguei a Bíblia, fechei os olhos e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me dá uma palavra, porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou falar na igreja. E eu não quero, estou passando mal, Senhor. Me dá uma palavra. Fechei os olhos, peguei a Bíblia e abri. Lá em Timóteo, puxa, agora me fugiu o texto, acho que 2 Timóteo, mas lá eu não esqueço o que estava escrito. Lá estava escrito assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas sim de amor e de moderação. Gente, o João estava covarde, estava com medo, querendo fugir, e eu leio uma palavra e ela diz, eu repito, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas sim de amor e de moderação. Gente, você imagina, você parece que está carregando nas suas costas um saco de 200 quilos morro acima, num sol escaldante, e de repente parece que alguém vem e tira aquilo das suas costas, coloca sombras sobre você e agora ainda está te carregando no colo. Aquela palavra eu compartilhei aquela noite naquele culto. Eu dei o meu testemunho como eu estou dando para vocês aqui hoje e como Deus falou comigo e a palavra que eu compartilhei. Só que o interessante, a obra de Deus na minha vida não terminou ali, ela continuou. Eu era um menino, né, um jovem tímido, eu tinha vergonha de ir na frente, mas a partir daquele dia, o grupo me elegeu o porta-voz deles. Que a partir dali, normalmente, quando ia nos cultos, ele já não fazia mais revezamento, João, é contigo. E eu, graças a Deus, não sou melhor que ninguém, mas quase sempre eu tinha uma palavra e um quebra-gelo para deixar o grupo e a igreja mais à vontade. É assim que Deus trabalha, é assim que a palavra trabalha, não é por sorteio, não é dizendo, não é isolando o versículo, como o diabo tentou isolar o versículo com Jesus.
lá no templo, na igreja, tentando enganar, ludibriar, dizendo, pula daqui. Eu imagino ele olhando para o diabo, né? Na beira da torre, olhava para baixo, olhava para o diabo, de certo pensou, você não me empurra, demônio. Se você me empurrar, daí os anjos vão me segurar. Mas eu não vou pular. Eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. É o que ele responde. Também está escrito. Aí Jesus também usa a palavra. Olha, diabo, você está enganado, você está fazendo uma leitura errada. Porque a palavra está dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. É verdade que Deus me guarda, Deus me protege, mas eu não posso tentar o Senhor, meu Deus. E o interessante é que até aqui, por enquanto, era o início do ministério de Jesus, era o início do seu trabalho. Ele foi levado ao deserto, ele jejuou, se preparou por 40 dias. Ali não fala, só fala que ele jejuou, mas eu imagino que ele ficou 40 dias jejuando e orando, se preparando. E ele, então, depois dos 40 dias, vem quem? O inimigo para tentar impedir o seu ministério, para tentar impedir o seu trabalho. Quantos aqui na igreja, e eu já escutei de algumas vezes de alguns de vocês, dizer assim, mas quando eu estava fora da igreja, quando eu não era na igreja, parece que as coisas iam bem na minha vida. Foi eu ir para a igreja, eu me converter, começou os problemas, começou as lutas. Dê glória a Deus por isso, porque é exatamente isso que acontece quando você vai para a igreja, começa a buscar a palavra, começa a se preparar, aí o tentador vem para tentar te derrubar, para tentar te tirar do caminho, tirar do ministério, tirar do louvor, tirar do pequeno grupo, tirar da escolinha. É esse o papel dele, tentar te desanimar, dizer que você não serve para aquela função, que ali não é o teu lugar. Jesus não se deixa vencer. E Jesus, nessas duas tentações, em nenhum momento, ele usou do poder, ele usou de milagre, ele apenas usou a palavra de Deus. Ele podia, até talvez podia ter pulado, até podia fazer algum milagre, quem sabe até sair voando. Mas ele sabia que antes dele ser o Filho de Deus, ele era um homem como eu e você, e era obediente a Deus, à palavra, aos ensinamentos e aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. E aí o diabo diz, não tem jeito, vou mudar a estratégia de novo. Já vi que apelar para coisas difíceis não está dando certo. Aí o diabo o que faz? Diz aqui que agora pegou e levou ele para os montes, para um lugar alto. De lá onde ele via toda a cidade, toda Jerusalém, todos os reinos, devia de ser uma visão maravilhosa de Jesus. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos e minhas irmãs, o diabo quer te levar para cima, mas Deus te deixa ali embaixo, que ali de baixo você pode olhar para cima. Porque lá de cima você olha para baixo, mas de baixo você olha para cima. E o diabo levou no pináculo lá em cima, e agora levou no alto monte. E disse, está vendo? Está vendo, Jesus? Tudo isso aqui, não é para isso que você veio? Não veio para ser o rei, para ter todas as glórias, para ter toda a honra, para ter todo o reino, tudo sob tua autoridade? Então, está vendo? Tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Simples, né? Mas a amada igreja parece ser o mais simples, mas é o mais perigoso de todos eles, de todas essas três. Por quê? Porque se tem uma coisa que o ser humano gosta e almeja, poder e riqueza, e é o que ele estava oferecendo.
poder e riqueza de maneira fácil, sem precisar se esforçar, sem precisar pular, sem precisar fazer milagre, sem precisar virar cambota. Era simples, era uma coisa simples, que não ia doer, que não ia machucar, era só se dobrar, era só dobrar os seus joelhos diante de Satanás. E ele disse: tudo é teu. Eu fico imaginando Jesus agora. Dá uma olhadinha pro diabo assim. Tudo é meu? Tudinho, tudinho? O que o diabo está pensando? A palavra de Deus diz: nada do que foi feito, não foi feito sem a mão, sem o poder, sem a ordem de Deus. E todos os reinos pertencem a Deus, pertencem a Jesus. Ué, diabo, você vai me dar isso tudo? E nada disso é teu. A única coisa que você tem, diabo, é o inferno. Mas isso eu não quero. A única coisa que o diabo tem é o inferno. Porque ele é o pai da mentira. E ele estava tentando enganar, oferecendo o reino, oferecendo riquezas. E muitas vezes a igreja, homens e mulheres de Deus, têm caído, de alguma maneira, em desobediência, especialmente pela ganância. Tem abandonado a caminhada, tem abandonado o Senhor, porque não tem convicção da sua fé, não tem convicção da sua identidade, que é um filho de Deus. Não tem essa dúvida, porque o tentador vai te oferecer vida fácil, vida simples, maneira tranquila, sem muito esforço. E o diabo disse: arreda, Satanás, vai embora, porque a palavra diz que somente a Deus eu devo adorar e somente a Ele eu tenho que prestar culto. E aí a palavra diz que o diabo foi embora. Essa autoridade nós temos em nome de Jesus, de repreender e mandar o diabo embora. Essa autoridade o Senhor nos dá, que em nome de Jesus nós podemos repreender. E é interessante que na primeira tentação, Jesus já podia ter mandado ele embora, mas não mandou. Segunda, não mandou. A terceira, ele mandou. E ele não obedeceu quando disse: olha, pula daqui e os anjos vão te servir. Porque nós, igreja, não temos que obedecer, eu já disse antes, ao diabo, aos demônios, nós temos que obedecer a Deus. E agora sim, agora o diabo foi embora. E Jesus não pediu e não precisou pedir. Mas quem é que veio servir Jesus? Quem? Os anjos. Jesus pediu para ser servido? Ele deu ordem para os anjos? Não. Porque agora quem mandou foi Deus. E quando a palavra sai da boca de Deus, essa é para ser obedecida. Nós não estamos aqui, eu digo, para obedecer à voz do demônio, mas sim à voz de Deus. Aquilo que Deus manda, nós obedecermos. Mas muitas vezes nós somos desobedientes e caímos, especialmente na desobediência e nessa última tentação. Ah, mas como assim, pastor? Eu nasci na igreja, de família crente. Mas sabe quando você adora, ou adorou, ou está adorando o diabo? Quando você mente, quando você se corrompe, quando você desobedece. São momentos em que está se adorando o diabo, o demônio, porque são coisas que vão contra a palavra e a vontade de Deus. E ele disse: vai embora. Está escrito.
finalizando, deixa eu só ver minha conclusão aqui, que a minha conclusão eu quero ler. É folha que não acaba mais. Ok. Aqui. Mas antes, eu quero contar mais uma. Eu tenho um irmão mais velho do que eu. Ele também é crente. Hoje ele é da Assembleia de Deus. Eu me converti, aí comecei a pregar a palavra em casa, a falar de Jesus. Um belo dia, esse meu irmão chegou para mim e disse: Mas João, é verdade que lá na Bíblia fala dos finais dos tempos e coisas que vão acontecer? O João já não perdeu tempo. É verdade, espera aí um pouquinho. Já fui lá, peguei minha Bíblia, já abri e já mostrei, lê aqui. Ele leu, ficou meio assustado com as coisas que a Bíblia dizia sobre os finais dos tempos. E aí ele começou na igreja, se converteu, mas como nós tínhamos uma turma de amigos da Assembleia de Deus, ele tinha uma boa amizade com aquela turma, ele acabou ficando e se firmando na Assembleia de Deus, e eu na luterana. Mas logo depois da conversão dele, eu já estava uns dias a mais, aí nós estávamos na casa de um vizinho nosso, a 2 casas depois, ele era um senhor, dono de uma imobiliária, ele era espírita. E nós estávamos lá conversando, começamos a falar de Jesus com ele, e ele começou a falar do espiritismo e tentando nos argumentar conosco, com eu e meu irmão, pensando, esses 2 moleques, esses 2 jovens, adolescentes aqui, não sabem nada, deixa eu passar a conversa neles. E começou a falar do espiritismo. E tem uma coisa que eu nunca vou esquecer que ele disse. Ele disse assim, não, e vocês não sabem. Sabe quem é que está morando ali em Minas Gerais? Barrabás. Sabe quem foi Barrabás? Lembra quando Jesus foi crucificado? E que Pilatos teve que escolher um, Jesus ou Barrabás? Ele liberou Barrabás. Agora esse espírita está dizendo que Barrabás está encarnado em alguém lá em Minas Gerais e tentando meter na nossa cabeça que o espiritismo é encarnação ou reencarnação, ela existe e que alguns estão vivendo por aí entre nós. Aí o meu irmão, naquele momento, esse eu nunca vou esquecer esse lance, usado por Deus, na simplicidade nossa, que nós a recém estava começando, não conhecíamos muito da Bíblia da fé, mas conhecíamos algumas passagens, e naquele momento, Deus usou meu irmão, praticamente assim como Jesus disse, e está escrito, ele não usou essas palavras, agora eu estou acrescentando, né? Ele disse assim, mas o homem chamava Vilibaldo, o nome dele. Ele disse, seu Vilibaldo, mas lá na Bíblia está escrito, aí eu vou ler, lá em Deuteronômio 18, 10 a 12 está escrito assim, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito de adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Esse homem mudou a cara, olhou para nós dois e disse assim, vamos parar por aqui, vamos parar de jogar pedra um no caminho do outro, cada um fica com a sua crença e vamos encerrar o assunto. Sabe, irmãos, naquele momento, lembrei disso ontem, o meu irmão foi mais ou menos agora como Jesus. Esse é o Vilibaldo. Também está escrito. Quem pratica de consultar os mortos, diz que está falando com os mortos, é abominação a Deus, porque isso não existe. São espíritos malignos, enganador, que toma posse de pessoas e imita talvez a voz daquele que morreu para enganar, para iludir, porque biblicamente é morte e depois ressurreição. Então nós precisamos fazer desse livro o livro da nossa vida. Porque aqui nesse livro não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus.
e a palavra para a nossa vida. Então, concluindo, meus irmãos, vencer a tentação é um desafio, mas não é impossível. Ao reconhecer as nossas fraquezas, fugir da tentação, buscar ajuda e nos alimentar da palavra de Deus, nós podemos encontrar a força necessária para resistir ao pecado e ao tentador. Lembre-se que não estamos sozinhos nessa luta. Deus está conosco e nos oferece a sua graça e poder. Que possamos, com a ajuda de Deus e dos nossos irmãos e irmãs na fé e em nosso PG, vencer as tentações e viver uma vida que glorifique a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.